Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você nessa tarde e vamos aproveitar para estudar a palavra do Senhor. O tema de hoje, ainda dentro do livro de Provérbios, o tema será sobre adulação. Então vamos ver o que Provérbios nos fala sobre isso. Então você já conhece a palavra adular, a palavra adulação, que é aquele elogio que já tem um sentido negativo. É quando a pessoa te elogia, mas no sentido de fazer, desejando mal para você. Então ela está te adulando, ela está tentando conquistar a sua confiança, mas para depois puxar o seu tapete e ver a sua queda. Infelizmente, isso é uma realidade nesse mundo pecaminoso. Desde Gênesis capítulo 3, que o pecado entrou no mundo, a adulação ela se colocou à tona. A adulação ela faz parte dos relacionamentos, infelizmente. Então existe aquela pessoa que se aproxima de você, te adulando, te elogiando, mas na intenção de ganhar a sua confiança e ver depois a sua queda. Ela não quer o seu bem. Então a adulação, esses elogios ou falsos elogios, é simplesmente uma tentativa de aproximação. Então a pessoa se aproxima de você e depois ela quer realmente ver o mal acontecendo na sua vida. É assim que é a adulação. E a gente precisa tomar muito cuidado quando os elogios acontecem ali de uma maneira muito excessiva. Você precisa ter cuidado nos seus relacionamentos. E também analisando o seu coração, para que você não seja uma pessoa assim, que esteja adulando outros, mas com desejo no seu coração de ver a pessoa se dando mal, de ver que a pessoa não prospere na sua vida. Então, a adulação ela é um mal existente neste nosso mundo. Então, olha só o que diz Provérbios capítulo 26, versículo 28, falando sobre este mal, falando sobre adulação. Fala assim: a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Olha só que interessante, a boca lisonjeira, a boca que traz adulação, a boca que muitas vezes traz elogios, atrás desses elogios existe realmente uma intenção de ver a sua queda, uma intenção de ver a sua ruína, uma intenção de ver que você não prospere em qualquer área da sua vida. Pode ser na área amorosa, pode ser na área de relacionamentos, pode ser na área financeira, pode ser na área espiritual. Infelizmente, existem pessoas trazendo elogios na intenção de não ver você crescer, mas na intenção de simplesmente ver a sua ruína, ver a sua queda, e assim ela vai se alegrar quando vê que você se estagnou. Então, a adulação é um perigo real e Provérbios fala que nós devemos tomar cuidado quando existe muita adulação, quando existe muito elogio vindo de uma pessoa. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. E olha só, muitas vezes os elogios, eles não vão ajudar em nada em nossa vida e no nosso crescimento e no desenvolvimento do nosso caráter. Olha só o que diz o capítulo 28, versículo 23, fala assim: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que esse versículo está nos falando? É que existe muito mais proveito na nossa vida quando chega alguém nos repreendendo, quando chega alguém mostrando as nossas falhas, mostrando qual caminho é melhor para a gente seguir, do que aquele que simplesmente chega nos elogiando. Ah, você não precisa mudar nada não, está tudo muito bom. Ah, esse trabalho que você está fazendo está perfeito, você não precisa mudar nada. A pessoa está enxergando que existem falhas, muitas vezes, na sua obra, naquilo que você está fazendo. Mas, como ela não quer ver você prosperando naquilo, o que ela vai fazer? Só vai elogiar. Não, o trabalho que você está fazendo está perfeito. É a pessoa que está lisonjeando, é a pessoa que está te adulando, mas com a intenção de ver que você não cresça na sua vida. Mas olha só, existem aquelas pessoas que muitas vezes nós consideramos aquelas pessoas difíceis, consideramos aquelas pessoas chatas, mas são elas que muitas vezes chegam a nós e falam: olha, você precisa melhorar nisso, você precisa
avançar nisso daqui. A pessoa chega mostrando as suas falhas, chega mostrando os seus erros e abrindo os seus olhos. Olha, realmente eu preciso melhorar nessa situação. Mas, infelizmente, muitas vezes nós evitamos pessoas que são assim sinceras e queremos ao nosso redor pessoas que chegam nos elogiando. Mas a intenção no coração dessas duas pessoas são diferentes. Aquela que está mostrando o seu erro, a intenção dela é ver você prosperar, ver você crescer, ver você acertar o seu caminho diante de Deus, ver realmente você fazendo uma obra para Deus que seja perfeita. Mas a outra, que está simplesmente elogiando, muitas vezes a intenção dela é não ver você crescer, é ver você permanecendo no erro, batendo cabeça naquele serviço, batendo cabeça naquela situação e você não melhorar e não crescer. E ela simplesmente elogia, nem precisa melhorar nada, já está muito bom. Então é um cuidado que nós precisamos ter. Olha só, quando eu fiz um curso de mecânica, e o professor pedia para a gente pegar a lima e desbastar algumas ferramentas de aço, algumas peças de aço. Olha só, se eu chegasse para o professor com aquela peça robusta que não foi desbastada, chegasse para ele e mostrasse ali, se ele fosse uma pessoa que talvez quisesse somente me adular, ele chegava e falaria, não, essa peça está muito boa, você não precisa trabalhar mais nada nela. Só que, se o professor fosse sincero, ele falaria, olha só, você precisa trabalhar melhor nessa peça, você precisa pegar a lima e limar melhor, limpar essa peça, tirar as coisas que não devem estar nessa peça, tirar a sujeira, tirar os cantos cortantes, os cantos vivos, você precisa limpar essa peça para que ela fique perfeita. E olha só, muitas vezes nós evitamos pessoas que estão realmente sendo sinceras e mostrando o trabalho que nós precisamos fazer, onde nós precisamos melhorar. E às vezes nós queremos do nosso lado pessoas que estão aí apenas nos elogiando. Então, nós precisamos reconhecer isso, que a adulação em excesso, ela é muito perigosa. A gente precisa ter em nosso convívio, no nosso meio, pessoas que sejam sinceras e falem a verdade para nós, onde precisamos melhorar, apontando também os nossos erros. Porque o adulador, somente, ele não vai fazer nós melhorarmos. Ele vai querer realmente, como nós vimos aqui em Provérbios, ver a nossa ruína. E a sua intenção, no final, é a traição. Olha só o que diz aí o capítulo 29, versículo 5. Diz assim, o homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos seus passos. Note como o final da vida ou daquela adulação, daquelas lisonjas, são a traição, é a traição. Então, muitas vezes a pessoa que está te adulando, na verdade, ela está armando ciladas para que você caia. Lembra da vida de Jesus Cristo? Judas não chegou adulando a Jesus, dando um beijo em Jesus, chamando Jesus de mestre. Olha só, o Senhor é mestre, mas na verdade o que ele estava planejando contra a vida de Jesus Cristo? Uma cilada, estava traindo a Jesus Cristo. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Isso aconteceu com Judas adulando a Jesus Cristo, mas na verdade armando uma cilada contra Jesus Cristo. Nós não estamos também ausentes disso. Nós podemos cair nessas situações. E o que nós precisamos fazer? Abrir os nossos olhos e não buscar elogios, não buscar adulação, mas também abrir os nossos ouvidos para aquela crítica sincera, aquela pessoa que critica a nossa vida, as nossas obras, a nossa fala, aquilo que a gente faz. Porque são pessoas que nos criticam, que vai nos ajudar a gente a não se acomodar. Mas a pessoa que está apenas adulando, a gente muitas vezes se acomoda e a gente fica estagnado, não procurando o crescimento para os nossos relacionamentos, para a vida financeira, no nosso trabalho para o Senhor dentro de uma igreja, no evangelismo, em qualquer situação. Então, a lisonja, a adulação estagna a nossa vida. Mas a pessoa que traz a crítica sincera faz com que a gente não fique acomodado. E dessa maneira, a gente avance. Então, um cuidado que Provérbios nos traz sobre a adulação. Muita adulação, muito elogio, já é motivo de você abrir os seus olhos e tomar cuidado. É o que o Provérbios nos ensina aqui. Que Deus esteja abençoando a sua vida cada dia mais.